Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados, diletos irmãos, estamos dentro do pedacinho do maná dos céus, no ministério pastoral, falando acerca da mordomia cristã. Hoje eu quero vos falar acerca da falsa segurança do materialismo. E para isso eu estarei lendo um texto no livro de João, capítulo 15, versículo 1 em diante, onde está escrito assim: Eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Toda a vara em mim que não dá fruto, ele a corta, e toda a vara que dá fruto, ele a limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois a vara. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é lançado fora como a vara e seca. Tais varas são recolhidos e lançados no fogo e queimadas. Se vós permanecerdes em mim e a minha palavra permanecerdes em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Estas coisas vos tenho dito, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Muito bem, amados, diletos irmãos, eu li esse texto para vos falar acerca da falsa segurança do materialismo. O Senhor Jesus se apresenta como sendo a videira verdadeira. Ele apresenta o Pai como sendo o agricultor. E ele diz que que nós somos os ramos, e todos os ramos que não dá fruto é cortado pelo próprio Pai. O Pai que corta, não é Jesus. É o Pai que corta. E a árvore que produz fruto, quer dizer, o ramos que produz fruto, o próprio Pai limpa. Ele limpa mediante o Espírito Santo, para que este produza mais fruto ainda. E ele diz que se nós permanecermos nele, iremos produzir fruto. E se produzirmos fruto, seremos amados pelo Pai. E o próprio Pai virá e fará morada em nossas vidas. Muito bem, amados. Eu quero então chamar a vossa atenção sobre algo muito importante que muito cristão não compreende, muitas vezes não sabe ou não conhece a sua identidade como cristão. E para isso, amado, nós precisamos que muitas pessoas que amam a Deus não conhecem a própria identidade, a sua identidade e a própria unidade a Deus, de uma forma que os bens materiais não podem separar esta pessoa de Deus. Está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 6, capítulo 7, versículo 6, onde está escrito assim: Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu a fim de ser o seu próprio povo, acima de todos os povos
que há sobre a terra. Essa é a identidade de um cristão, amados. Ser povo de Deus, ser um povo santo. Um santo significa separado para o Senhor nosso Deus. Porque Deus escolheu a mim e a você. Não foi nós que escolhemos a Deus, mas Deus nos escolheu a fim de que nós venhamos a ser um povo seu próprio, acima de todos os povos. Então muitos cristãos, ele não conhece a sua identidade, ele não exercita a sua mordomia diante de Deus. A sua identidade, ele une ele a Deus de uma forma que os bens material não pode nos separar de Deus. Jesus, ele se apresenta sendo a videira, que nós somos os ramos, e ele diz que sem ele nada podemos fazer. A ligação entre Deus é por meio de Jesus, é uma ligação direta e firme. Toda verdadeira obediência vem do coração do homem para adorar a Deus. Dessa maneira, amado, podemos nos proceder também através de Cristo. E se aceitarmos a Ele de tal forma que Ele passa a se identificar conosco, e nós iremos se identificar com Deus, se identificaremos com os nossos pensamentos e ideias, dirigindo assim o nosso coração a Deus por meio do Espírito, em tanta conformidade com o seu querer, que lhe obedeceremos e estaremos, senão seguindo os seus próprios impulsos, o próprio impulso de Deus colocado em nossos corações. Por outro lado, o materialismo nos oferece uma identidade semelhante às nossas posses. Em outras palavras, nós nos definimos como base do que possuímos e nos bens deste mundo que podemos comprar muitas vezes. Então, muitas vezes nós queremos adquirir algo, queremos ostentar algo, e por isso muitas vezes, por causa da nossa prosperidade material, acabamos nos desviando de Deus. O apóstolo Tiago nos advertiu contra isso, sobre os bens desse mundo, que muitas vezes ele diz que o ouro e a prata que nós ajuntamos muitas vezes enferruja, e a ferrugem dele irá testemunhar contra nós. É isso que o apóstolo Tiago, ele diz que a ferrugem do ouro e da prata testemunhará contra nós, e é como um fogo que irá devorar a nossa própria carne. Não há errado, amados, queremos possuir bens. Não há nada de errado em trabalhar para adquirir bens. Não há nada de errado prosperar. O errado é colocarmos a nossa riqueza acima de Deus. Porque muitas vezes as pessoas acumulam bens nestes últimos dias e esse bem passa a ter prioridade em sua vida. É isso que o apóstolo Tiago diz em Tiago 5, verso 3. Acumular significa juntar, armazenar muitos tesouros. E ainda pessoas colocam importância nisso, nesse tesouro. Muitos encontram a sua identidade nesses tesouros acumulados. É semelhante à parábola que Jesus conta. Ele conta-nos uma parábola acerca no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 16 e diante, diz assim: e propôs então uma parábola dizendo:
O campo e o homem, o rico, produzia uma abundância. E ele se orgulhava consigo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: então farei isto, derrubarei o meu celeiro, edificarei outro maiores, e ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Isto é uma parábola falando de uma pessoa que acumulou riqueza para si e se orgulhava desta riqueza. E por se orgulhar desta riqueza, ele não tinha prazer em buscar a Deus. Outra parábola contada por Jesus também fala sobre livro de Mateus, capítulo 6. Fala sobre os tesouros, ajuntar esse tesouro para na terra, onde a traça e a ferrugem os consome, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai-vos tesouro nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem as consome, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O problema, amados, é as pessoas colocarem seu coração naquilo, na sua riqueza material. Então não há errado, nós temos bens, prosperidade, não há nada de errado nisso. Porque a própria palavra de Deus diz que meu é a prata, meu é o ouro. Se vocês ouvirem a minha voz, então vocês serão prósperos. O materialismo é uma forma de desordem da própria identidade do cristão. Isso significa que, para muitos de nós, nossa identidade se funde com os nossos bens. Nossa posse se torna, muitas vezes, o nosso Deus. Alguém disse: eu sou nada sem as minhas coisas. Tem pessoas que dizem: se eu sair de casa, se não estiver usando uma roupa de grife, eu não sou nada. Ou se não estiver usando uma joia, eu não sou nada. Se não estiver maquiado, eu não sou nada. Como é triste que possamos encontrar muitas vezes nossa identidade apenas por meio de bens terrestres. Que maneira superficial e finalmente uma maneira fútil de viver, especialmente para alguém que se afirma ser cristão. Identificamos-nos com Deus, com nossas posses. No fim, será como um outro, amado. Se nós usamos nossa posse para glorificar e exaltar a Deus, nós não iremos nos vender por coisas tão banais deste mundo. Então, ser cristão, amados, é ter uma maneira que seguir os preceitos de Deus. Devemos lembrar que somos mordomos de Deus, fomos colocados para administrar tudo aquilo que Deus nos deu. Por isso eu vos digo que não é nada errado possuir bens material, mas não devemos colocar esses bens materiais acima de Deus. Não devemos nos vender por nada para o inimigo. O inimigo ele está comprando as pessoas por preço muito baixo. Hoje o inimigo compra o indivíduo a preço bem baixo. Isaías, ele diz que muitas vezes nos vendemos por um preço banal. Ele diz assim: porque assim diz o Senhor, porque por nada fosse vendido, e sem dinheiro serei resgatado. O inimigo está comprando as pessoas por um preço muito baixo. Por nada as pessoas estão se vendendo para o inimigo. Esta é a linguagem das Escrituras.
Um se vende pelo aplauso que o mundo pode lhe ofertar. Outro por dinheiro, um para satisfazer as suas paixões carnais, outros por diversões mundanas. Essa transação são efetuadas diariamente com Satanás. Satanás faz a sua oferta por aqueles que são aquisição do próprio sangue de Cristo. Satanás, ele quer que o sangue de Cristo perca o valor, então ele começa a ofertar coisas banais e muitos cristãos aceitam e acaba se vendendo por um preço muito baixo. Apesar do preço pago por nós ter sido um preço muito alto, que é o sangue de Cristo, que nos resgatou da mão do inimigo. Então temos que conhecer a nossa identidade como cristão, amados, que a palavra de Deus nos afirma que nós somos a geração eleita, que nós somos sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis a grandeza daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Então precisamos assumir essa identidade de geração eleita, eleita por Deus. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para anunciar as grandezas que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque para isso nós fomos chamados, porquanto também Cristo padeceu por nós, deixando-nos os exemplos para que nós venhamos seguir a sua pisada. Já devemos, amado, então assumir essa identidade, proclamar bem alto, com brado de vitória, dizendo para o inimigo, quando ele vem nos ofertar aquilo que é banal deste mundo, dizendo para o inimigo dessa maneira: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Agora, amado, nós precisamos assumir a nossa condição de servo de Deus. Precisamos não aceitar mais esta oferta do inimigo. Nós temos tudo o que precisamos, amado, para ser vitorioso. Porque nos preocupar com as coisas deste mundo. Assim, o materialismo, ele corrompe a mente e faz com que as pessoas se confiem no que possuem, em vez de confiar em Deus. No entanto, a cura para isso é a palavra de Deus. A cura para isso é nos revestir do Espírito de Deus. O materialismo não pode resistir ao domínio do Espírito Santo. Quando nós nos entregamos a Deus e decidimos por sua graça, não deixe que o amor ao dinheiro governe a sua vida. Não deixe que as paixões mundanas destruam a sua felicidade. Não permita que o inimigo leve você a desviar-se da presença de Deus. Devemos sim vencer todos os obstáculos, amado, pois somos propriedade exclusiva de Deus. Deus, ele entregou seu Filho amado para ser o resgate por nossos pecados. O sangue derramado na cruz do Calvário é a garantia de que somos propriedade peculiar de Deus. O sangue derramado na cruz é a garantia de que nós fomos lavados e redimidos dos nossos pecados e tornamos assim a geração eleita para exercermos a mordomia cristã. Mas qual é essa mordomia que eu tenho que exercer, presbítero? Ser sacerdócio real de Deus,
um povo adquirido com preço muito alto. Você tem um valor muito grande para Deus. Ele pagou um preço muito caro por ti. Ele pagou o preço do sangue do seu Filho amado para te redimir. Pense nisso. Amanhã eu não estarei gravando porque amanhã é domingo, mas na próxima ministração eu estarei falando sobre as pessoas quererem e se apegar em coisas materiais. Que Deus vos abençoe, amado. Esse é mais uma mensagem da mordomia cristã, gravado por mim, presbítero Gregório. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.